7h37 e o T-News tem convidado no estúdio hoje a doutora Ângela Nazário, que é endocrinologista, presidente do Instituto da Pessoa com Diabetes. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. A proposta da vinda da doutora Ângela é trazer informação e esclarecer algumas dúvidas sobre diabetes e emagrecimento, principalmente em função desses novos medicamentos, não são tão novos assim, né? Mas que estão agitando aí o mercado por um tempo. Recentemente a descoberta, né, dos efeitos da semaglutida para o emagrecimento, que gerou uma onda de busca por medicamentos que são para diabetes, como o Ozempic e os similares, mas por pessoas que querem emagrecer. Além de várias reportagens, pesquisas científicas que a gente tem tido contato a respeito dos efeitos desses remédios, o movimento teve tanto impacto que até nas farmácias a gente vê placas informativas, às vezes informando sobre falta de estoque, e em alguns casos farmácias até evitando ter muito estoque por causa de furtos dos medicamentos, porque são medicamentos caros. Eu queria que você explicasse pra gente o que é essa tal de semaglutida e por que, no fim das contas, ela tem esse efeito de emagrecimento. Então, a semaglutida é uma medicação, é a cópia de um hormônio que nós produzimos no nosso aparelho digestivo. Chama-se GLP-1, esse hormônio. É uma cópia desse hormônio. Qual que é a função desse hormônio? Esse hormônio ele é liberado quando o nosso aparelho digestivo recebe alimento e distende o aparelho digestivo, ele enche e libera esse hormônio. Esse hormônio tem uma função de liberar insulina, então, primeiramente, ele foi desenvolvido para tratamento de diabetes, da doença, e se percebeu que as pessoas perdiam peso, e os estudos sempre, as pesquisas avançando, e se identificou que ele atua no centro da saciedade. Então, é um hormônio que atua dando saciedade. Quando você aumenta os níveis desse hormônio, você aumenta a saciedade. Então, na verdade, não é uma medicação que tira o apetite ou que diminui o apetite, e sim aumenta a saciedade. Você come um volume menor de comida e se sente saciado. Então, por isso, os efeitos no emagrecimento. Agora, é recomendável usar para emagrecimento? Esse é um método que pode ser recomendado mesmo para o emagrecimento? E em que circunstâncias, né? Então, é um medicamento. Todo medicamento tem que ser bem orientado e deve ter indicação de uso. Não é para todo mundo tomar. Ele é vendido livremente, mas isso não quer dizer que ele não tenha efeitos colaterais e que não possa trazer riscos. Então, geralmente se precisa de uma supervisão médica e é indicado para aquelas pessoas que têm obesidade e complicações da obesidade, né? Então, muitas vezes o índice de massa corpórea, os critérios para dizer se a pessoa está ou não obesa, não tem esses critérios, mas já tem alguma complicação da obesidade. Então, para esses pacientes está indicado. Então, na verdade, não é para perder pouco peso, não é para questões, finalidades estéticas que a medicação foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida para tratamento inicialmente de diabetes. Então não é assim, né? Passou o período de festas, de fim de ano, vamos tomar um Ozempic para perder o que ganhou. Infelizmente, como tudo na vida, né? Não é para fazer uso exagerado disso, né? E infelizmente houve o uso indiscriminado, houve falta, inclusive, para as pessoas que precisam, porque, como eu disse, ele é utilizado para tratamento de diabetes, e uma excelente medicação para tratar diabetes, excelente medicação para tratar a obesidade. Então, o que a gente vinha sofrendo é que há muitos anos, acho que a gente nunca teve um bom tratamento para a obesidade. Nunca tivemos. Nós tínhamos medicamentos muito ruins, que eram os inibidores de apetite, com muitos efeitos colaterais. E às vezes a combinação de antidepressivos, exatamente, né? E aí mexe com todo um restante ali, né? Sistema nervoso e tal. Exatamente. Legal. Como você falou sobre a pessoa que se enquadra, né, num padrão de obesidade, ou a pessoa que tem a obesidade, ainda que não seja tão acentuada, mas complicações. Exatamente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender essa classificação. Quando é que uma pessoa está com o peso correto ou aceitável? Quando ela está com sobrepeso?
quando ela está obesa e quando ela tem obesidade mórbida. Eu queria que você desse uma noção pra gente dessas diferenças. Isso. Classicamente, a gente divide, categoriza a obesidade pelo índice de massa corpórea, que era a divisão do peso pela altura ao quadrado. A gente, ao longo dos anos, viu que esse critério não era suficiente um bom critério para diagnóstico de obesidade, porque a gente tem pessoas com uma massa corporal muito grande, por exemplo, atletas que têm muito músculo e que pesam bastante, Claro. e na verdade não eram obesos. E é verdade que o músculo pesa mais do que a gordura, né? Pesa, a densidade dele é maior, né? A gordura, ela tem uma densidade menor, até na própria carne você pode perceber isso, né? A fibra muscular, ela é densa. Então, através disso, recentemente foi feita mudança com relação a esses critérios. E, assim, para a pessoa leiga não ficar muito preocupada, ou para não deixar de se preocupar, né? Porque são duas coisas diferentes, mas tão preocupantes uma quanto a outra, eu brinco com os alunos na faculdade, que eu falo assim, que só de olhar você já sabe. Porque aquele paciente que tem uma gordura troncular e circunferência abdominal com gordura depositada nessa região é o paciente de risco. Barrigudos. Aquela circunferência que você vê que é troncular, porque essa gordura está se depositando nos órgãos mais nobres que a gente tem ali. É fígado, coração, e essa gordura, ela realmente infiltra nas fibras do músculo cardíaco, nas fibras musculares nossas, e principalmente hoje uma causa muito importante de transplante hepático que vem aumentando muito são os casos de cirrose hepática por esteatose hepática, que a gente fala, que é acúmulo de gordura no fígado. Uma doença que a gente ouvia falar quase sempre associada ao álcool, né? Exatamente, já faz tempo que deixou de ser do álcool a primeira causa de esteatose hepática. Hoje a gente tem, é assustador ver como a gente trabalha com isso, né? Ver como foi aumentando, e hoje a gente comumente vê transplante hepático por essa causa. Outra transformação ou mudança que a gente pode perceber das últimas décadas é que há algum tempo a principal preocupação quando a gente falava sobre emagrecimento eram os excessos, né, de emagrecimento. Então aquele padrão de beleza de pessoas extremamente magras, a busca por esse ideal que acabava até sendo prejudicial e trazendo até algumas doenças relacionadas, né, a essa busca pelo excesso de magreza e tal. O padrão não mudou tanto assim, mas mudou um pouco. A questão é que as pessoas estão mais obesas, estão mais gordas, por causa do estilo de vida, né? Então, se percebe que hoje essa super busca pelo emagrecimento, o motivo principal dela é porque as pessoas realmente estão acima do peso. Como é que a gente pode enxergar isso? Existe um ponto de reversão dessa realidade? O discurso que tem sido colocado de forma assim, sistemática da alimentação, de sair do sedentarismo, ele está trazendo resultado? Ou você avalia pela tua experiência com os pacientes que a gente ainda está numa escalada de um estilo de vida que só vai nos levar a mais problema de sobrepeso? Infelizmente, a gente ainda está na crista da onda. E há uma onda de obesidade que está vindo. A gente percebe um aumento grande da obesidade em todas as faixas etárias, mas o que mais tem nos assustado é o aumento dos casos de obesidade, inclusive em bebês. Então, é uma coisa assustadora, aumento do índice de obesidade, inclusive em bebês, e surgimento de diabetes do tipo 2, que é relacionado à obesidade, em crianças e adolescentes. A gente não, há tempos atrás, a gente não via isso. Não tínhamos casos assim, era raro acontecer. Hoje não nos assusta mais da mesma forma que antes. Então, eu vejo que nós ainda estamos no topo, ainda não conseguimos fazer a curva descer. A gente ainda está ascendente. Eu penso que, como todas as entidades de saúde vêm alertando, o sedentarismo, a procura por alimentos de rápido consumo, então o fast food, a pessoa tem uma hora para almoçar, ela vai correndo, ela tem outras coisas para fazer, ela come a comida mais rápida,
a que ela acha mais fácil, a que é mais fácil de digerir. E uma super oferta de ultraprocessados. É difícil até de distinguir às vezes, né? Exatamente. A gente vai descobrindo, às vezes, até o pão de forma é ultraprocessado. Tudo. Todos os tipos de presunto, Isso. apresuntado, peito Sim, de peru, sim. aquilo tudo é ultraprocessado. Então, quanto mais vai esclarecendo, a gente vai ficando mais claro para as pessoas que aquilo não é saudável, né? Mas são hábitos que é difícil de tirar por causa da oferta. E às vezes até alimentos que são mais baratos do que os alimentos saudáveis. Geralmente são mais baratos. Então, Biscoito recheado. Biscoito recheado é mais barato do que 1 quilo de banana. Se você for ver, colocar na balança, você acha a coisa mais barata. Eu acho que isso a gente vê que a comunidade científica e os médicos têm se movimentado, o governo tem feito algumas mudanças lentamente, muito lentamente, mais lentamente do que a gente gostaria, mas não está parada essa situação. Esse selinho que vem agora, né, que mostra o excesso de gordura e açúcar, já ajuda, né? Já ajuda. O governo lançou, tem a cartilha da alimentação saudável, o Ministério da Saúde elaborou, muito bem feito, muito bom. Mas isso tem que ser divulgado, tem que ser falado, as pessoas têm que ser educadas. Eu penso que é na educação que a gente vai fazer isso. Então, a gente também, como instituto, trabalha com projetos sociais, e esses projetos a gente vai levar até as escolas, a gente já vem levando essa questão da alimentação saudável e educação das crianças com relação à prevenção de obesidade, porque atrás da obesidade vem a hipertensão, o diabetes e as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte da nossa população, né? Não estamos falando de estética, estamos falando de saúde, né? Saúde. São 7h48. Tem perguntas chegando aqui, mas a maior parte das perguntas é sobre diabetes. Então nós vamos fazer uma pausa para o intervalo e na volta vamos falar sobre diabetes. São 7h51. A doutora Ângela Nazar, endocrinologista, presidente do Instituto da Pessoa com Diabetes, está aqui no estúdio, falando sobre emagrecimento e também sobre a diabetes, né? A gente tem pergunta chegando, eu vou colocar já a pergunta do Sinésio, que é a seguinte. Por que a pessoa é considerada pré-diabética com o resultado do exame acima de 100, se 40 anos atrás era 120. Então, assim, ele já está dando um parâmetro diferente, mas eu aproveito a pergunta dele para perguntar o que é pré-diabetes e já explicar também o que é a diabetes. Uhum. O pré-diabetes é uma situação, na verdade, existe até uma intriga dentro da medicina se a gente já não chama de diabetes isso, diabetes inicial. Mas, classicamente, o que define? A glicemia entre 100 acima de 100, como ele mesmo colocou, que antes era 140, quando eu terminei a residência 30 anos atrás, o diagnóstico era com 140. Por que foi diminuído o nível de corte? Porque foi se vendo que as pessoas tinham complicações crônicas da diabetes ao longo do tempo, com a glicemia cada vez mais baixa. Então, na verdade, isso não foi um critério aleatório, foi um critério baseado em evidência científica. Então, a partir de 100, você já tem risco de começar a desenvolver alterações na retina, alterações nos vasos sanguíneos, que são complicações da diabetes. A segunda pergunta, acho que eu me esqueci. Então, esse era o parâmetro, né? Mas eu já aproveito, então, aqui... Para dizer o que é pré-diabetes. Porque a Cris também está perguntando, ela está perguntando o seguinte, ela quer saber quais são os tratamentos para a pessoa com pré-diabetes e se a pessoa que tem pré-diabetes tem chance de não desenvolver a doença. Felizmente tem. Tem chance de nunca ser diabético se ela mudar o estilo de vida e ela tomar os cuidados. Além do valor da glicemia, existe uma situação, um outro exame que a gente chama de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada vê os últimos 90 dias de comportamento da glicose. Então, se a glicose sobe nesse período, ela altera. Hemoglobina glicada acima de 5,7 até 6,5 já é considerado pré-diabetes. Então, além da glicemia de jejum, a gente vê esse parâmetro para a gente poder classificar o paciente com pré-diabetes. A pessoa que tem essa situação, ela pode ser tratada com estilo de vida e combate ao sedentarismo e, em último caso, se a glicemia não diminuir, se esses parâmetros não mudarem, com a medicação. Uma coisa que impacta de maneira muito grande nisso é a perda de peso.
Porque, como eu havia dito antes, a obesidade é o principal fator de risco para desenvolvimento de diabetes. 80, quase 90% dos pacientes que têm diabetes tipo 2, eles são relacionados à obesidade. Então, quando você combate a obesidade, você diminui muito, em 40% até 60% em alguns estudos, o risco de você desenvolver diabetes. O pré-diabético tem um risco de desenvolver diabetes nos próximos 3 anos, mais ou menos. Então, é por isso que a gente se preocupa tanto com essa situação. Para a gente entender, tá, de forma didática, o que é a diabetes? O que faz com o nosso organismo? Então, o diabetes ele é uma incapacidade do organismo em metabolizar bem a glicose. A glicose é o nosso principal combustível. É o nosso combustível para todas as nossas atividades do dia a dia, desde respirar, bater o coração, caminhar, dormir, acordar, todas essas coisas dependem da glicose, porque ela é nosso combustível para isso, para a máquina funcionar bem. Se a glicose não está entrando nos tecidos, ela está se acumulando dentro do vaso sanguíneo e não está chegando onde precisa. Então, ela vai trazer consequências. O organismo, para se adaptar a isso, cria recursos que levam à doença. Os recursos que ele resolve imediatamente, ele leva à doença. Então, essa glicose em excesso, ela se deposita em vaso sanguíneo, principalmente na microcirculação, que vai levar, como eu disse, problemas oculares na retina, problemas no rim, a insuficiência renal, problemas vasculares nos membros inferiores, que pode levar a amputação, doença cardiovascular e tudo mais que a gente já ouve falar comumente. No caso do diabetes tipo 2, a gente tem uma situação que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que não está relacionado com a obesidade, é um que está relacionado a uma doença autoimune que destrói as células produtoras de insulina. Então, a pessoa, de uma hora para outra, ela perde a capacidade de produzir. Não é estilo de vida. Não é estilo de vida. Pode ser uma pessoa que pratica esporte, se alimenta bem e desenvolve. Exatamente. Tá? Geralmente, em pessoas mais jovens, pode aparecer em qualquer fase da vida. E o tipo 2 é esse que a gente está brigando tanto, porque é o mais comum. 90% das pessoas têm diabetes tipo 2. E 10% da nossa população tem diabetes. Então, é uma condição muito prevalente de saúde, né? E a obesidade relacionada a esse diabetes tipo 2, levando essa alteração na capacidade do organismo em compensar a glicose e levando a essas complicações. Como é que a gente previne e o que a pessoa que tem a diabetes tipo 2 deve evitar comer? Pergunto por quê. Antes a gente só ouvia dizer que a pessoa diabética não pode comer açúcar. Mas hoje se fala sobre uma porção de itens da alimentação, inclusive o excesso de carne vermelha, que podem contribuir para a diabetes tipo 2. Podem. Como deve ser a alimentação para prevenção e para a pessoa que tem diabetes? A alimentação, ela deve ser saudável. O que é uma alimentação saudável? É saudável para todos nós. Não é só para quem tem diabetes, nem para quem... não é para uma condição de doença, ao contrário. É para você evitar doenças. Uma alimentação saudável é uma alimentação baseada principalmente em alimentos que não sejam ultraprocessados, de preferência minimamente processados. Então, a nossa alimentação, como era antigamente, arroz, feijão, carne, verduras e frutas, isso era uma alimentação saudável. E hoje a gente trocou por outras coisas que não são saudáveis. Então, o que é ruim? Excesso de carboidrato, excesso de gordura saturada, excesso de carne vermelha também, alimentos processados, o sedentarismo, né? Então, permanecer o dia todo sentado atrás de uma máquina, então tela, excesso de tela nas crianças. Tudo que a gente tem feito, né? Tudo que tem feito, infelizmente. São 7h57. Para a gente fechar, com relação a emagrecimento saudável, eu sei que não existe fórmula, mas se você pudesse dar assim, uma orientação geral para as pessoas, tirando medicamentos, tirando esse tipo de intervenção, como fazer para você fazer um emagrecimento saudável? Qual que é a regra em geral? A regra geral seria uma alimentação saudável, como a gente falou, balanceada, não fazer cortes radicais em nenhuma dos nutrientes, porque isso vai fazer falta e você não vai tolerar por muito tempo. Então dieta zero carbo, muito bobagem. Ruim, muito negativa. A gente vê isso de forma negativa porque você prejudica teu corpo, você estressa teu metabolismo com isso e o resultado a longo prazo não é bom, não vai fazer diferença. O ideal seria você comer menos, uma quantidade menor,
de todas as coisas que são saudáveis. Não deixar de comer nos horários, ter horários habituais de alimentação. Ou seja, modismo de jejum não funciona, não é bom. Só se a pessoa fizer muita questão de fazer isso, porque a longo prazo a gente não vê a diferença numa alimentação equilibrada, porque o que conta é no final do dia quanto ela comeu naquele dia. Se ela pulou uma refeição, é a mesma coisa que ela dividir aquilo que ela comeu nas outras 2 refeições e por 3 refeições no dia. Tomar água, fazer atividade física, ter uma boa noite de sono. O sono é impactante no peso. Então, aquelas pessoas que dormem mal ou que trabalham à noite, elas têm maior propensão a ter obesidade. Então, isso é um fator. Eu acho que água, sono, combate ao sedentarismo e uma boa alimentação seriam as bases. Maravilha, muito obrigada pela entrevista. Imagina, foi um prazer. Essa é a doutora Ângela Nazário, endocrinologista, presidente do Instituto da Pessoa com Diabetes, que veio aqui no estúdio para falar sobre diabetes, sobre emagrecimento. E essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, TNews no ar. Quem quiser o link é só mandar um oi aqui que a gente distribui pelo WhatsApp. Aos ouvintes, boa terça-feira. Amanhã a gente está de volta às 6:50 com mais TNews. Até lá.